Bom dia! Bom dia, Adriana, Sargento Medeiros, Rosivone. Não, é a mesma Adriana. Adriana, de novo, bom dia. Gente, vocês acordaram cedinho hoje, hein? Feriado. Mas que bom que vocês acordaram junto comigo para a gente poder estar aqui, tendo esse breve momento aqui. Bom dia, Rosivone. Esse pessoal vai entrando aí. Enquanto isso, eu só vou me ajustando aqui. Bom dia, Gildo, Kelly. Gente, eu tô assim, eu não chego a estar gripada, mas eu tô, sabe, rouca esses dias todos. Andei com muita dor de garganta, mas vamos embora, a gente vai seguindo assim. Já tomei remédio, vamos embora. Bom dia, Kelly. Bom dia, olha só. Bom dia, Rejane. Gente, hoje eu tô correndo, vou sair daqui, acabar essa live, correr pro aeroporto, né? Eu falei para vocês, mas amanhã a gente tá junto aqui, o último dia dessa semana do devocional, né? E a gente vai estar junto, mas eu vou estar lá em Brasília, se Deus quiser, mas a gente vai estar juntos aí pertinho por essa ferramenta que maravilhosa que nos permite, né, estarmos muito próximos, mesmo estando em locais diferentes, né? Que oportunidade que a gente tem. Então, aproveita essa oportunidade e semeia a palavra de Deus. Não só essa live de hoje, mas todas as outras ficam gravadas aqui no novavida.online. Então, use essa ferramenta para semear a palavra de Deus, para revelar quem Ele é, o que Ele pode fazer. Gente, esse mundo está precisando disso. E a única coisa que a gente precisa fazer é apertar ali, dar um cliquezinho e pronto. E o resto é o Espírito Santo que faz. Né? Vamos lá, vamos começar. Bom dia, Rosângela, Isis. Vamos lá, gente, vamos começar? Depois o pessoal vai entrando, e hoje feriado também, tem gente que vai acordar mais tarde, provavelmente vai assistir depois a gravação, não tem problema, nós estamos aqui e vamos lá, vamos começar. O tema de hoje é muito legal também, né? Obrigada, Rejane. Vamos lá. Na verdade, gente, eu estou indo para uma conferência da experiência do lar, e onde eu vou receber uma palavra de Deus, sabe, direções, e eu creio que vai ser bênção, e Deus é bom o tempo todo, né? Ele nos dá essas ferramentas para nós também crescermos nele e aplicarmos no avanço do reino de Deus. Então, aproveito para te falar, não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você, de crescer nele e se fortalecer, se capacitar para poder se deixar ser um instrumento para o avanço do reino de Deus. Nós estamos aqui para isso, para sermos representantes dele. Então vamos lá, agora sim, a condição do coração. Antes, gente, me responde só uma coisa, o som tá ok hoje? Tá tudo certinho? Ontem deu aquela parada de repente, né? Mas depois ajustou. Mas eu acho que hoje está tudo bem. Qualquer coisa me sinaliza, tá, gente? Porque eu não tenho como ter essa dimensão aqui. Bom dia para quem entrou depois. Vamos lá. A condição do coração. Mas as que caíram em boa terra está falando da semente. Se lembra lá da parábola legal, obrigada, gente. Da parábola do semeador, né, que saiu a semear e umas sementes caíram no solo à beira do caminho, outras no solo pedregoso, né? E aí até que chegou aquelas que caíram em bom solo, num solo fértil. E é justamente sobre isso, bom dia, Adriana, que a gente vai estar lendo hoje. Essas sementes que caíram num solo fértil. Obrigada, Rejane. Então vamos lá. Mas as sementes que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Será que seria, como é que fala? Entre aspas, né? Vaidade demais falar que esse é o nosso coração?
em que a gente deixou essa semente cair, sabe, frutificar, e estamos aqui, amando cada dia mais esse Senhor e sedentos cada vez mais por conhecê-lo, para que nós possamos dar cada vez mais frutos para a glória dele, sempre isso. Então vamos lá, vamos começar a leitura. Em qualquer circunstância, a receptividade do seu coração irá determinar a sua resposta à palavra de Deus. Se o seu coração for como o chão pisoteado, endurecido pelo pecado da amargura e da falta de perdão, você não conseguirá aceitar uma mensagem de Deus. Embora ouça as palavras da mensagem, irá permanecer sem mudar. Se seu coração for como um solo raso sobre rochas, você aceitará a palavra de Deus em sua mente, mas a verdade não irá penetrar no seu coração para fazer diferença em suas ações. Um coração como o solo cheio de espinhos é uma vida distraída pelos cuidados do mundo. A busca dos prazeres da terra impede a palavra de Deus de tomar conta e produzir a retidão. O coração, que é como o bom solo, recebe a palavra de Deus, aplica-a e produz fruto na hora certa. Esse é o coração que Jesus deseja que tenhamos, porque o fruto será uma vida como a de Cristo, né? Glória a Deus por isso. Todas as vezes que você ouve uma palavra vinda de Deus, seja por meio da leitura da Bíblia ou da oração ou adoração, a maneira como você vai responder dependerá de como você tem cultivado seu coração. Como você desenvolve esse coração que é como um bom solo? Arrependa-se de qualquer amargura, ira ou falta de perdão. Medite na palavra de Deus até que ela entre profundamente no seu coração, não apenas na sua mente. Deixe que ele faça com que a sua palavra seja uma realidade em sua vida. Cuide para não devotar toda a sua energia e preocupações terrenas em vez de buscar o seu relacionamento com Deus. A condição do seu coração vai variar dependendo de como você o cultiva. E só deixa eu dar uma paradinha aqui. Em Provérbios 4:23 fala de que acima de tudo que nós devemos guardar, acima de tudo que a gente guarde, que a gente tome conta, que a gente cuide, a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando eu li isso aqui, eu lembrei disso, né? A condição do seu coração vai variar dependendo de como você o cultiva. Como você tem, eu já começo te perguntando, a gente nem terminou a leitura, mas como você tem cultivado seu coração? O que você tem deixado entrar no seu coração? Gente, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque o nosso coração é quem nós somos de verdade, o nosso espírito. Então, o que tem entrado através da sua mente que possa vir alojar no seu coração? Porque dependendo de como ele esteja, vai ser como nós lemos aqui, a forma como nós vamos responder a Deus na nossa vida diária. E nós fomos chamados para viver uma vida de adoração. E adoração não é só cantar. Adoração é revelar toda a nossa fé, a nossa gratidão a tudo aquilo, a todas as iniciativas de Deus. Por isso a gente precisa ter essa atenção. E isso passa por uma intencionalidade. Eu sou intencional naquilo que eu permito que entre no meu coração, naquilo que eu escolho estar absorvendo. Gente, essa parte é nossa. Ser intencional, falar, não, isso aqui não me convém, isso aqui é legal, isso faz parte das nossas escolhas. Então preste atenção nisso. Mas terminando aqui, vou voltar esse pedacinho. A condição do seu coração vai variar dependendo de como você o cultiva. Se for receptivo a uma palavra vinda de Deus ontem, pode ser que hoje não seja, não há garantias.
Que interessante isso aqui, gente. Não é porque, meu coração tem sido receptivo à palavra de Deus até agora, eu tenho deixado a palavra entrar, eu tenho permitido o Senhor operar na minha vida. Isso não significa que amanhã, depois da manhã, daqui a 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos, meu coração vai estar assim. Por isso, é a necessidade de nós estarmos sempre atentos àquilo que está entrando como eu já falei também outros dias, pelas portas de entrada da nossa vida, os nossos olhos, nossos ouvidos, os nossos lábios. Nós precisamos dessa atenção. Precisamos estar renovando a nossa mente na palavra todos os dias para o resto da nossa vida, gente. Para a gente estar tendo esse filtro daquilo que está entrando pela nossa mente e que vai chegar ao nosso coração, para que a gente possa não só ontem, mas hoje, amanhã e por toda a nossa vida ter esse coração receptivo, esse coração ensinável. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Deixa eu terminar. Prepare o seu coração diariamente para a palavra que Deus tem para você. É isso, é diariamente. A nossa fé tem sempre que ser para hoje. O nosso posicionamento com Cristo tem que ser para hoje. A fé de ontem não serve mais, quer dizer, não é que não sirva, ela serve como um testemunho. Ela serve como aquela palavra que, me fortaleceu. Deus já fez uma vez, ele faz de novo. Se lembra de Davi? Quando ele chegou para Saul, olha, rei, Deus já me livrou de um leão, depois Deus me livrou de um urso. Com certeza ele vai livrar a gente desse incircunciso filisteu. Ou seja, aquilo que aconteceu foi um combustível para ele trazer à memória aquilo que lhe dava esperança e falar assim, eu estou pronto para a minha fé hoje, para a fé que eu preciso hoje para vencer as batalhas da minha vida. Mas isso só é possível se eu preparo, como a gente leu aqui a última frase, o meu coração diariamente para receber a porção da palavra de Deus, para receber aquilo que ele tem. Por isso, como é precioso. Vocês que estão escolhendo, claro, ninguém é melhor que ninguém, eu não estou falando isso não, tá, gente? Por favor. Mas como é precioso nós sermos intencionais. A gente acordou cedinho, a gente está aqui todo dia buscando, orando ao Senhor, caminhando juntos, crescendo, sabe para quê? Para o nosso coração ser preparado todos os dias, para a gente manter essa postura dele, ele ser continuamente fértil, para receber a palavra de Deus e para, consequentemente, dar frutos. Né? Quando esse versículo vai falando, né? Eu vou só ler ele de novo, né? Mas as sementes que caíram em boa terra são as que com um coração bom e generoso, são hoje que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ou seja, essa boa terra é justamente essa pessoa que recebe essa palavra de maneira certa. E quando eu falo de maneira certa, com um coração bom e generoso, como aqui nós lemos, ou com um coração bom e reto, não significa que é uma pessoa perfeita, uma pessoa infalível. Claro que não. Mas é uma pessoa que tem um coração ensinável. Nós precisamos ter esse coração ensinável. Lá em Mateus fala, né, quando Jesus fala, vinde a mim todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ser manso e humilde de coração é isso, é ter esse coração ensinável, pronto para receber as palavras de Deus. Bom dia para quem entrou depois. Eu não consegui ver todo mundo, mas bom dia, Deus abençoe vocês. Então, é ter esse coração ensinável para ouvir a palavra de Deus. Só que ouvir também não é só ouvir. Eu posso ouvir igual que eu estou aqui, vamos supor, tá, gente, um exemplo. Eu estou aqui, tá tocando uma música em algum lugar. Tá, aquela música eu estou ouvindo, mas tá fazendo diferença nenhuma na minha vida, não é isso. Ouvir a palavra de Deus não se trata apenas de escutar, né? Não estou apenas escutando. Não, eu presto atenção
nessa mensagem que está vindo. E esse ouvir, gente, não necessariamente está falando só da audição. Quando eu leio a palavra de Deus, eu também, entre aspas, estou ouvindo essa palavra. Quando eu estou meditando, né, com o Senhor e Ele vem ministrando no meu coração, trazendo aquelas impressões do Espírito, eu também estou ouvindo a palavra de Deus. Então, assim, eu presto atenção nessa mensagem, eu fico atento ao que ele tá falando e, consequentemente, eu decido reter essa palavra no meu coração. Não é assim, eu ouvi, daqui a pouco, o que você ouviu? Nem lembro, nem sei o que ele falou. Puxa, mas você não sei, porque a gente está ouvindo de forma displicente. Não, eu ouço, eu retenho, eu continuo firme naquilo que o Senhor tem falado comigo, mesmo quando surgem dificuldades, porque existem dificuldades na nossa vida. Mas se eu tenho ouvido essa palavra, eu tenho deixado ela entrar no meu coração, gerar, bom dia, gerar assim, algo nele, sabe, assim, começar a dar frutos, a produzir, eu vou me manter firme. E na hora da adversidade eu vou lembrar. Eu citei Davi ainda há pouco e vou falar de novo. Você lembra? Olha, na hora que apareceu aquele maior desafio da vida dele, aquela palavra, o que Deus tinha feito, e aqui ele fala, Deus livrou de um leão, Deus livrou do urso, é o que Deus tinha feito, gente. Era o que ele tinha aprendido do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, sabe, do socorro bem presente na tribulação. E aquilo ficou retido no coração dele, de forma quando ele passou ali outra dificuldade, chegou uma dificuldade maior, peraí, eu sei quem ele é. Ele me protegeu, ele era o meu bom pastor, ele me protegeu, ele me deu direção, ele me deu provisão. Isso eu não esqueço. Quando eu passei por outra aflição de novo, eu vi a direção, a provisão e a proteção dele. Agora esse desafio é maior, mas eu continuo vendo isso. Sabe por quê? Porque reteve aquela palavra no coração. E isso é um fortalecimento demais para a nossa vida, queridos. E qual a consequência disso? Nós daremos frutos, né? E frutos que vão permanecer. E dar frutos não é só eu estou pregando, surgiu a oportunidade de eu pregar aqui, de eu pregar ali, de eu dar aula. Não! O nosso fruto, ele vai ser revelado de forma visível através da nossa vida. Eu não preciso de um microfone nas mãos para dizer que eu estou dando fruto. Eu não preciso estar diante de uma multidão, me vendo ali para dizer que eu estou dando fruto, não. O fruto decorrente desse coração fértil, desse solo fértil, vai vir na mudança do meu caráter, na minha vida diária, na minha obediência ao Senhor. João 14:21 fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus falando, esse é o que me ama. Guardar é justamente isso, essa obediência, é reter essa palavra. E eu retive, isso mexeu comigo e eu obedeço. Isso vai ser refletido, né, esse fruto no meu amor ao Senhor. E tudo que... Você lembra que eu falei? Eu comecei falando isso aqui em algum momento, aqui eu já falei isso hoje, da nossa vida ser uma adoração. Esse amor é uma resposta. Queridos, o tempo todo, a nossa vida é essa adoração e essa resposta em amor ao Senhor, em gratidão por tudo que Ele já fez. Isso é fruto, santidade. Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo e Ele tem mudado a minha vida. E o meu fruto, esse fruto que a minha vida vai produzir, vai se revelar nessa santidade, nessa separação para Ele. Para viver para Ele, falando, não, isso aqui não me convém, isso aqui não é para mim, eu quero viver para o meu Senhor, na minha perseverança, mesmo,
tá difícil, eu não tô ainda, não recebi a direção de Deus, mas eu sei que Ele é fiel. Ele não me deixa sozinho, não. Eu sei, eu tenho visto a obra dele na minha vida. E também, consequentemente, em vidas sendo alcançadas. Eu tenho uma frase muito conhecida, mas, gente, ela é muito conhecida, mas não é um chavão, sabe? Assim, não é chavão, não. Tem uma palavra. Um bordão, não é um bordão. É algo real. Eu e você somos a Bíblia. Que muitas pessoas, a única Bíblia que muitas pessoas lerão. Muitos nunca vão abrir uma Bíblia mesmo, o livro físico, para ler. Mas eles vão ler Cristo através da minha e da sua vida. Então, olha, isso é fruto que você vai revelando. A sua vida, eu não sei, vou inventar não, vou falar uma coisa aqui, assim, uma expressão que não existe. A sua vida é um fruto ambulante. Acho que isso nem existe falar isso. Mas eu acho que é para você poder entender que a minha vida cotidiana, o que eu falo, o que eu faço nas mínimas coisas, isso é o fruto desse solo, dessas sementes que caíram num solo fértil. Deixa eu ler aqui, olha. Aqui, o André colocou assim, Romanos 5, 3-5, a tribulação produz a paciência a esperança, resumo dos ensinamentos mais conhecidos do apóstolo Paulo. Exatamente. A Rejane botou assim, uma oração, né, que é até uma música, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração disposto a obedecer. Né? E olha só, quem recebe verdadeiramente a palavra de Deus, começa a produzir esses resultados, esses frutos, gente. Sabe, que maravilha. Como é ruim quando alguém chega e fala assim, nossa, você é crente? Nunca percebi. Ai, gente. A gente fala, é até engraçado, mas deveria dar dor no nosso coração. Eu não estou falando da gente ser inconveniente. Não. Jesus, ele estava aqui, ele era Deus, e sempre será, mas ele estava aqui como um homem, ele abriu mão de agir como Deus, para estar aqui como um homem cheio do Espírito Santo. Sabe para quê? Para também revelar que é possível caminharmos, não na força do nosso braço, mas caminharmos cheios do Espírito Santo em nós, sendo um instrumento. Se não fosse assim, ele não teria falado que nós faríamos obras tais como as que ele fez e obras ainda maiores. Ele não teria falado isso, porque não é na força do nosso braço, é na força daquele que está dentro de você e de mim. Né? Então, a Carla até riu, né, desse negócio, é verdade. Nossa, eu nem percebi, gente, isso é vergonha. É vergonha, não, mas eu posso revelar Cristo o tempo todo sem ser inconveniente. Não, isso aí, ser inconveniente, não, isso é falta de sabedoria. E o Senhor está pronto a nos dar sabedoria. Então, e quando fala, né, que dão fruto com perseverança, aqui Jesus está falando que esse fruto não vai aparecer de um dia para o outro. Não. Ouvi a palavra hoje, pim, como, sabe, um passe de mágica, pirlim, pim, pim, pronto, já começa a dar fruto. Não. Isso é fruto de constância, de fidelidade, de um caminhar contínuo com o Senhor. Um discípulo, e eu e você somos discípulos de Cristo, né? Ele continua firme com o seu Senhor. Então, a gente vai caminhando aqui para fechando. Eu queria te perguntar, como está o seu coração quando você ouve a palavra? Você ouve assim, não, isso aqui não é para agora, não, isso aí foi para 1900 e antigamente, agora os tempos mudaram. Não, essa palavra aqui não se encaixa mais no nosso dia a dia de hoje, na modernidade. Não. Você apenas, quando ouve a palavra de Deus, essa palavra falou comigo, essa mensagem falou comigo, isso foi apenas uma emoção? Ou realmente você deixa aquela palavra entrar, mesmo que ela te confronte? Porque às vezes, sabe, queridos,
o confronto é super necessário na nossa vida, para que nós possamos nos posicionar e pedir ao Senhor, Senhor, ajusta aquilo que precisa ser ajustado na minha vida. Eu já falei para vocês também, algo que, mas eu acho que tinha que falar todo dia, né? E falar para mim também, da oração do salmista. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, Senhor, ajusta e guia-me pelo caminho eterno. E a outra pergunta é, a minha vida está produzindo frutos? O que eu estou produzindo? Ela está gerando frutos que têm abençoado outras pessoas? Gente, sabe por quê? Queridos, olha só, Deus ele não está procurando apenas número de membros de igreja. Ah, a minha igreja tem 1000 membros. Ah, a minha não, 1000 não é nada. A minha tem 3000 e a minha tem 10.000. Gente, é claro que a gente quer que as nossas igrejas cresçam cada vez mais um número maior de pessoas. Claro que sim. Mas não adianta uma igreja cheia de pessoas, cheia, mas pessoas completamente rasas da palavra de Deus. O Senhor nos convida para mais do que isso. Ele nos convida não apenas para sermos um número cada vez maior de pessoas evangélicos, que se dizem evangélicos. Ele está procurando por pessoas que amem ouvir a sua palavra, mas não apenas ouvir, mas que amem ouvir, mas que guardem, que permaneçam e que produzam frutos. Sabe por quê? Quando isso acontece, não na força do nosso braço, não na nossa suficiência, porque a nossa suficiência vem de Deus, mas quando isso acontece, você revela Cristo para os outros e fala assim, é isso que eu preciso, é isso. É essa vida que eu preciso, é essa transformação que eu preciso, é isso que você tem que eu preciso, queridos. Então, seja esse solo fértil, deixe as sementes da palavra de Deus caírem no seu coração e germinarem e frutificarem de uma forma tal que elas produzam frutos que permaneçam. A 30, a 60 e a 100 por um, e sejam frutos que permaneçam, que gerem outras pessoas em Cristo ou para Cristo, e que acima de tudo traga glória para Ele. Amém? Deixa eu ler aqui, a Carla colocou aqui, a palavra de Deus revela o que precisa ser curado, corrigido e restaurado em nós, exatamente. E deixa eu te falar uma coisa agora rapidinho. Isso não é para trazer peso, não é para trazer condenação. Eu lembrei agora, quando a Carla falou, eu lembrei. A palavra também nos fala que o pai, ele corrige o filho, e quando Deus, até mesmo, é necessário esse ajuste, essa correção, não é para nos humilhar, não é para revelar as nossas fraquezas, sabe aqui, numa linguagem muito popular, jogar na nossa cara, não. É para nos chamar cada vez mais para perto dele. Porque o pecado afasta, gente. Mas andar rendido, andar em santidade vai cada vez mais nos aproximar. Então ele nos aproxima porque ele é um pai que nos ama demais. E quer que nós estejamos junto dele o tempo todo, assim, ó. No colo dele, gente. Então é para isso. Então deixa essas sementes germinarem, frutificarem, e a gente vai ver, sabe, pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus por esses frutos que você dará. E sabe o que você vai estar fazendo? Sendo um instrumento de Deus para saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor amado, muito obrigada por esse tempo aqui tão precioso. Senhor amado, como nós
Precisamos, Senhor, desse coração com esse solo fértil. Senhor amado, que cada um de nós aqui tenha esse desejo profundo, Senhor, de estar recebendo a Tua palavra, de não apenas estar ouvindo mecanicamente, mas ouvindo, guardando, obedecendo e, consequentemente, vivendo o Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, desperta esse desejo dessa constância contigo, dessa fidelidade contigo, Senhor. E muito obrigada, porque você sempre nos chama para perto, sempre, 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 Senhor. E o teu maior desejo, Senhor, é que nós estejamos contigo, que nós venhamos a frutificar e que mais e mais pessoas venham te conhecer. Muito obrigada, Senhor. Guarda esse dia, hoje é um dia de feriado, de estar em casa, estar em família, ou passear. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui, Deus. Guarda-nos, acampa os teus anjos ao nosso redor, Senhor. Fica conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês nesse dia. Curtam esse feriado, descanse, aproveite, ou passeio, então aproveita, o tempo está chuvoso, né? Aproveita, de repente, entra debaixo das cobertas, descansa, mas o tempo todo na presença de Deus, porque Ele está com você em todo o tempo. Amém. Maria Elizabeth voltou, o Senhor é a minha força, obrigada, Pai, amém. Amém, um dia abençoado para vocês, muito obrigada. Obrigada, daqui eu estou correndo para o aeroporto e para receber do Senhor, orem por mim. Deus abençoe, queridos, um beijo, até amanhã lá de Brasília, mas a gente vai estar junto. Tchau.